são as atribuições do cargo de inspetor? Serão atribuições da área de segurança. O inspetor é nível médio ou é nível superior? O inspetor vai ser nível superior. Qual que é o nome do cargo completo do inspetor? Analista, judiciário, área administrativa, inspetor. De novo, ó. Analista, judiciário, área administrativa, inspetor. E do nível médio de segurança? Técnico judiciário, área administrativa, agente de segurança judiciária. Está aí para vocês. Está aí para você. Professor, esse negócio cai? Olha a quantidade de questões. Despenca, preste atenção. Vamos fazer juntos aqui. TRE, Ceará, FCC 2012, cargo de técnico. Aos ocupantes do cargo da carreira de analista judiciário, área administrativa, ó, analista judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança. É conferida para os fins de identificação funcional e denominação de. Gente, na área de segurança, segundo a legislação, a Lei 11.416, ele tem duas denominações. Então, área de segurança. Primeiro, qual que é a área? É a área administrativa. Tá? Ele pode ser o quê? Um analista ou pode ser um técnico. O analista é chamado de quê? Inspetor. E o nível médio, o técnico, é chamado de quê? De agente de segurança do trabalho. O que o cara quer? Ó, analista. Se é analista, qual que é o cara? É a letra A, é o inspetor. Professor, top de linha. Se eu não tivesse estudado, professor, eu jamais ia ter condições de acertar uma questão como essa. São questões bastante específicas. Bacana? Vamos continuar. STF, CESP 2013, cargo de analista. De acordo com a Lei 11.416 de 2006, em um tribunal, o inspetor de segurança judiciária deverá ser servidor ocupante de cargo de carreira de analista judiciário. E aí, professor? E aí a questão está correta. Tá? Recordando, mais uma vez, para fixar o conteúdo, para a gente passar a régua nesse assunto, vem comigo aqui. Quando nós falamos de área de segurança, primeira coisa, área de segurança, qual que vai ser a área? Segurança vai ser qual que é a área? Vai ser a área administrativa. E na área administrativa nós pode ter o cara que seja de nível superior, que ele vai ser o analista, ou de nível médio, que vai ser o técnico. O analista vai ter a denominação do nome de inspetor. Tá? Ó, deverá ser o cargo de carreira analista judiciário. Ó, inspetor, analista. Professor, se fosse aqui agente, seria o cargo de técnico. Bacana? Então a questão aí está absolutamente correta aí. Tenho certeza que vocês não vão mais errar esses assuntos, ok? Vamos lá, para frente. Artigo 5º, comigo aqui. Integram os quadros de pessoal, os órgãos do Poder Judiciário da União, as funções comissionadas escalonadas FC1 a FC6 e cargos em comissão escalonados CJ1 a CJ4 para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ok. Bacana, isso é importante. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Para as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Ó, direção, chefia e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Nós temos duas hipóteses de provimento. Tá? Nós temos as funções comissionadas e nós temos os cargos em comissão. Tá? Nas funções comissionadas, vocês serão designados. Nos cargos em comissão, vocês serão nomeados. Professor, por que esse suspense todo? É simples. Tá? O examinador ele tem aqui uma avenida super pavimentada para cobrar diversas questões para vocês. Tem um portfólio de questões muito grande. Função comissionada é uma coisa, cargos comissionados é outra. E essa legislação, a 11.416, ela traz tratamentos diferentes para quando é função e para quando é comissão. Bacana? Tá certo? Então, função comissionada é uma coisa função comissionada é uma coisa e cargos em comissão é outra coisa. Bacana?
Tanto é que a remuneração ela é diferenciada. Olha só, falou IFC, é a função comissionada. Falou ICJ, nós estamos falando o quê? Nós estamos falando cargo em comissão. Bacana? Por hora, tem que saber duas coisas. Olha só, primeiro, para o exercício, ó, direção, chefia e assessoramento. Pode ser ocupado por duas o quê? Pode ser ocupado por duas hipóteses. Função incomissionada ou cargos em comissão. Bacana? Fechou. Feito isso, vamos detalhar, fazer muitos exercícios, que aqui tem um monte de pegadinhas. Primeira coisa, olha só. Vamos falar agora, então a lei vai destinar aí 4, 5 parágrafos, entendeu? 4, 5 parágrafos para tratar das funções comissionadas. Vem comigo aqui. Primeira coisa, parágrafo primeiro. Cada órgão destinará, no mínimo, 80% do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União. Ok? Parou. Vamos interpretar por aqui. Ou seja, 80%, tá? Ó, 80%, ok? 80% das funções comissionadas deverão ser ocupadas por quem? Por servidores de carreira. Professor, quais servidores de carreira? Aqueles servidores regidos pela Lei 11.416. Ou seja, por quem? Por analistas judiciários, técnicos judiciários e auxiliares judiciários. 80%. Só que esse 80% é para quem? Para as funções comissionadas. Professor, por que o senhor está falando isso? Porque lá nos cargos em comissão, a lei vai atribuir um percentual diferente. E você tem que saber disso. Então, função comissionada, 80%. Vai por mim. Isso vai cair na prova, cara. Isso vai cair na prova. O examinador gosta de cobrar isso. Então, 80%. Professor, tá? E os 20%? Os 20% restantes serão regulamentados por essa parte final do parágrafo. Vem comigo aqui. Podendo designar-se para as restantes servidores ocupantes dos cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras, ó, não integrem essas carreiras, ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificações e de experiências previstos no regulamento. Então, está aí. Então, é o seguinte, eu, professor Luiz, eu posso ser nomeado, professor. Eu posso ser nomeado em uma função comissionada do Tribunal Regional do Trabalho? Sim, eu posso. Tá? Eu posso, mas eu posso dentro dos 20% restantes das vagas, só que aí a lei trouxe ainda outro requisito que é cobrado pelo examinador. Eu posso, desde que seja um titular, observado os requisitos de qualificação e experiências previstos no regulamento. Então, eu tenho que provar a minha qualificação e a experiência definida no regulamento. Esse regulamento, o nome dele é RI, Regimento Interno. Parágrafo 2º, atenção. Falando ainda das funções comissionadas. Tá? Ó, o artigo 5º trata de dois institutos, das funções comissionadas e das comissões. Não confundam. As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior. Então, olha só, numa função comissionada, o que é natureza gerencial? São aquelas que exercem direção e chefia. Tá? Eu sou chefe, eu sou gerente, eu sou supervisor. Então, esses cargos é de direção e chefia. É o caso do parágrafo 2º. O que está falando o seguinte? Presta atenção. Está dizendo o seguinte, serão preferencialmente por servidores com formação superior. Preferencialmente, não está obrigando, por isso que eu coloquei em negrito, né? Ó, com formação superior. Preste atenção, isso é preferencialmente, tá? Preferencialmente. E você pode ter certeza que o examinador ele vai pegando essas coisinhas aqui, ok? Como fez essa questão? Vamos fazer mais uma questão aqui. TRE 8, CESP 2016, cargo de analista. Com base no disposto da Lei 11.416, as funções comissionadas, atenção, eu disse funções comissionadas, não comissões, não cargos em comissão, de natureza gerencial, somente podem ser exercidas por servidores com formação superior. Essa questão está errada, porque a lei não diz que é somente.
O que a lei diz? A lei diz que são preferencialmente ocupados aí por formação superior. Então, o erro está somente na palavra somente, né? Puxa, professor, estou gostando, professor. Então, se eu tiver esse nível de atenção, eu vou conseguir acertar todas. Essa lei é muito fácil, ok? Vamos lá, né? Parágrafo 3º, tá? Parágrafo 3º. Ainda tratando da função comissionada, tá? O que ele vem trazer? O o parágrafo 3º traz, gente? Ele vai trazer uma especificação muito importante para a função comissionada. Ó, consideram-se função comissionadas de natureza gerencial, funções comissionadas de natureza gerencial, ou seja, o cara ele é chefe. E para o cara ser chefe, né, são aquelas que hajam vínculo de subordinação, ou seja, pessoas vinculadas a ele, tá? Porque ele não vai ser chefe de si mesmo, ele vai ser chefe da equipe, entendeu? Então ele não vai ser chefe de si mesmo, ok? E poder de decisão. E claro que essa subordinação nós temos aí dois sentidos, tá? Para baixo e para cima. Para baixo significa que tem pessoas que são vinculadas a ele, e para cima significa que ele responde também para um outro chefe. Então, todo mundo que ocupa uma função comissionada, ele tem um superior. Então, para o cara ser uma função comissionada com natureza gerencial, ele tem que ter vínculo de subordinação e poder de decisão. Tá? Poder de decisão. Atenção, essas duas características são apenas e exclusivamente para os cargos, as funções com foco gerencial. Especificadas no regulamento, exigindo-se do titular a participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Ou seja, então é o seguinte, tá? Este cara aqui, que é o gerencial, ele vai ter vínculo de subordinação, poder de direção, especificadas no regimento interno, e ele vai ter que participar em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Então, ele é obrigado a fazer esse curso. Professor, eu entendi. Então, a função comissionada é isso. Ok. Então, nós estamos trazendo aqui elementos diferentes. O que ele está falando aqui, o legislador? Cara, você pode sim ocupar um cargo gerencial. Só que você tem que fazer um curso. Está lá, está escrito isso. Professor, eu fui nomeado, fui designado. Nomeado é para cargos em comissão. Eu fui designado para ocupar uma função de confiança gerencial. Eu tenho poder, poder de decisão e eu tenho vínculo de subordinação. Mas eu não tenho curso, eu posso, professor, fazer? Caso real. E aí, eu não tenho curso de formação gerencial oferecido pelo órgão. E aí, o seguinte, o parágrafo 4º vai tratar sobre isso. Ó, os servidores designados para o exercício de função, servidores designados, atenção, para o exercício de função comissionado. Pegadinha de prova. O examinador coloca tudo igual, troca a palavra designado e coloca nomeados. Os servidores nomeados para o exercício de função comissionada. Está errado, porque a nomeação é um instituto para os cargos em comissão. O instituto para a função comissionado são designados, tá? Não esquece disso, hein? Isso você só aprende aqui com o professor Luiz. Vamos lá, de novo. Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial, que não, olha só, tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial, oferecido pelo órgão, deverão fazê-lo no prazo de 1 ano da publicação do ato, a fim de obtiverem a certificação. Está aí. Então, é aquilo que eu falei para você. O cara foi nomeado, tá? Desculpa, ele foi designado para a função de comissionado. Ele não tem um curso. Qual que é o prazo? 1 ano. E aí? Aí, claro, colocou 1 ano ali. O cara aqui, ó, olha aqui, as 3 palavrinhas mágicas para o cara mexer e fazer uma questão top para vocês, né? Coloca 2 anos, coloca 6 meses ali. Não, é 1 ano. Então, esse aqui é o prazo. Bacana? Fechou? Então, esse aqui é o cara. Professor, e o parágrafo, professor? 4º, 5º. O parágrafo 5º diz o seguinte: uma vez ele designado para a função comissionada, ele tem que fazer o curso regularmente, ou seja, o desenvolvimento gerencial. Tem que fazer esse curso a cada 2 anos. Ok. Parágrafo 5º. A participação dos titulares de funções comissionadas, né,
que trata o parágrafo 4º, o curso deste artigo, em cursos de desenvolvimento gerencial, é obrigatório, ó, a palavrinha forte, é obrigatória, a cada 2 anos, sobre a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União. Ou seja, então, em 2 anos tem que fazer esse curso de reciclagem. Fechou? Vamos lá. TRE 8, CESP 2016, cargo de analista. Com base nas disposições da Lei 11.416 de 2006, as funções comissionadas de natureza gerencial pressupõem vínculo de subordinação e poder de decisão. E aí, professor? Poxa, professor, isso aqui é importante, sim. Exatamente isso. Somente as designações das funções comissionadas de natureza gerencial que são exigidas, ó, vínculo de subordinação e poder de decisão. Lembrando que esse vínculo de subordinação é de 2 sentidos. Vai ter pessoas sob a sua responsabilidade, você vai ter que gerenciar pessoas, por isso que é gerencial, você vai ser chefe, você tem que ter decisão correta. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Bacana? Bacana. Vamos ampliar um pouquinho isso aqui. O cara não tem um curso. E aí? E aí o parágrafo 6º fala o seguinte. Aliás, o parágrafo 4º fala o seguinte: você não tem um curso, mas é o seguinte, você não tem um curso, você pode fazer em 1 ano. Pronto, fechou? 10. Com o professor Luiz você aprende, cara. Vamos para frente aqui. Parágrafo 6º, tá? O que acontece agora? Vamos lá. Os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial serão oferecidos em regulamento. Ou seja, gente só, vem comigo aqui. Nós temos aqui funções comissionadas, 2 tipos de funções. Aquela gerencial, na qual você vai ser chefe. Essa gerencial você tem que ter subordinação e poderes de decisão e tem que fazer o curso, não é isso? Bacana. E tem a não gerencial. Essa não gerencial, a natureza não gerencial serão estabelecidas em regulamento. Não gerencial em regulamento. São quantas funções? 2 tipos, gerencial e não gerencial. TRE 8, CESP 2016, analista. Com base no disposto da Lei 11.416, os critérios para o exercício da função comissionada de natureza não gerencial, é outra coisa, se inserem na discricionariedade administrativa da autoridade responsável pela nomeação. E aí, professor, o que está falando aqui, cara? Isso aqui é uma questão muito top, cara, essa questão aqui. Tem muita interpretação. Muita interpretação. Olha só. Então, nós temos natureza gerencial e não gerencial. A não gerencial, tá? Nós lemos aí no parágrafo anterior, olha só, os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial, ó, os critérios, tá? Os critérios. Não os critérios, né? Serão estabelecidos no regulamento. Ou seja, esse cara aqui, ele vai ser vinculado ou discricionário? Vinculado. Ou seja, o gestor, para designar alguém numa função comissionada não gerencial, ele só pode, desde que ele está vinculado aos critérios definidos no regulamento. Ele não pode ter um ato discricionário. É isso que está cobrando. Ou seja, o cara que cobrou, que elaborou essa questão, o examinador, ele é um cara que conhece muito de legislação, ele é um cara que conhece muito de direito administrativo. Aqui nós estamos trazendo um pouquinho assuntos de direito administrativo para vocês. Então, essa questão aqui ela está errada. Por que ela está errada? Porque não gerencial se insere, não se insere. São o quê? São vinculados, os critérios serão vinculados ao regulamento e não na discricionariedade. Isso aqui, discricionariedade é o poder, a liberdade que ele tem para decidir de acordo com as convicções da autoridade responsável, tá certo? E outra coisa errada, que ele está aqui, ele está aqui, função comissionada, pela nomeação. Ele não é nomeado, ele é o quê? Designado. Então, a resposta está errada. Tá? 2 erros aí para vocês. Nomeação
ou discricionalidade. Então, o examinador aqui deu 2 chances para vocês. Bacana? Vamos lá. Agora é o seguinte, nós falamos tudo sobre as funções comissionadas. As pessoas são designadas. Agora, o legislador aqui, ele detalhou as hipóteses de o quê? De cargos em comissão. Aqui são nomeados, ó. Pelo menos 50% dos cargos em comissão. Parou tudo. Lá na função, são quantos por cento? 80% destinado para quem? 80% são destinados para quem? Para os membros da carreira, não é isso? E aqui são 50%. Ó. Pelo menos 50% dos cargos em comissão, a que se refere o caput deste artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes no seu quadro de pessoal, na forma prevista em regulamento. Bacana? Olha que interessante. Questão de concurso aqui, hein? Função, 80, cargo, 50. 8. Para investidura em cargos em comissão, ressalvadas as situações constituídas, será exigida a formação superior. E na função, professor, exige-se nível superior? Não, lá ele fala preferencialmente. É diferente. Preferencialmente. E aqui ele já exige, né? Mas aí ele coloca aqui, ressalvadas as situações constituídas, tá? Ou seja, deve ter alguns casos específicos, ok? Será exigida a formação superior, aplicando-se os dispostos nos parágrafos 3º, 4º e 5º deste artigo quanto aos titulares de cargos em comissão de natureza gerencial. Professor, qual que é o parágrafo 3º? Aquele que fala da função comissionada para cargos gerenciais. O que fala o 3º? Que o cara tem poder de decisão e vinculado à subordinação. Ok. O que diz o 4º? Se o cara é nomeado na função e não tem o curso, ele tem que fazer o curso em 1 ano. O que diz o 5º? O 5º diz o seguinte, que em 2 anos ele tem que passar para a reciclagem e fazer o curso do órgão. Pronto, olha aí. Pronto aqui, isso aqui que trata isso aqui. Bacana, 10, entenderam aí, gente? Né? Bacana, né? Vamos lá. Fazer um exercício para vocês aí. Ó, TRR Rio Grande do Sul, Consulplan 2008, cargo de técnico. Os percentuais mínimos de cargos em comissão e funções comissionadas destinados para serem exercidos por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União serão, respectivamente, vamos lá, cargos em comissão, quantos? 50. Então, 2 hipóteses. Funções, 80, ou seja, letra E. Professor, onde que está isso aqui, professor? Isso aqui está tudo no artiguinho 5º. No artiguinho 5º aí da lei você tem esses 2 dispositivos. 10, 10. Pronto, está aí. Fácil, né? Rapaz, não adianta, cara. Você tem que estudar. E essas leis específicas aí, cara, se você não prestar muita atenção, você tem tudo para você errar, porque é muito detalhe, é muitas coisinhas, mas é tranquilo. Vamos lá. Artigo 6º, né? O artigo 6º, ele trata da vedação ao nepotismo. O que é nepotismo? Nepotismo é a ocupação de cargos públicos, né, por familiares, amigos, parentes da pessoa que tem o poder. Então, isso que é o nepotismo. É claro que o nepotismo ele é combatido, né, pelas leis, pelo judiciário, pela sociedade. Então, claro que a Lei 11.406, que vai definir as regras, né, as regras das carreiras de pessoal, trouxe a vedação do nepotismo através do artigo 6º. Vamos ler comigo aqui. No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo, é vedada a nomeação ou designação para os cargos em comissão e funções comissionadas de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive dos respectivos membros e juízes vinculados. Pronto, parou. Então, olha só, isso aqui é o nepotismo. Vamos ler de novo. Ó. Então, é vedado, é proibido. A nomeação, nomeação, cargos em comissão. Designação, funções comissionadas. Para os cargos em comissão e funções comissionadas. Viu como consegue entender? De cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta, tá? Linha reta ou colateral,
até o 3º grau. Marque esse 3º grau. Inclusive os respectivos membros e juízes vinculados. Pronto. Agora vamos falar da exceção. Salvo a de ocupante de cargo de provimento efetivo, ó, o cara passou no concurso, não tem nepotismo nenhum, das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado determinante da incompatibilidade. Ponto bacana, bem escrito, bem claro esse cara aqui. Fechou? Então, esse aqui é o artigo 6º, que traz a vedação do nepotismo, né? Inclusive, o judiciário tem que dar o exemplo, porque eles que vão estar julgando aí os casos de nepotismo, né? Do ingresso na carreira, né? Vamos lá do ingresso na carreira. O que é o ingresso? Você foi aprovado em concurso público e você vai ser nomeado, vai tomar posse e vai entrar em exercício na carreira. Então, aqui são as regras do ingresso na carreira. Vamos comigo aqui, vem cá. O ingresso em qualquer dos cargos de provimento efetivo, atenção, essa aqui é a regra, só para o efetivo. Você sabe que temos aí outro provimento, que é a designação na função comissionada e na nomeação no cargo comissionado, não se aplica aqui, viu? Que são cargos de confiança. Das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, dar-se-á no primeiro padrão da classe A, respectiva, após a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vamos comigo aqui. O que está falando aqui? Tanto o analista, o técnico e o auxiliar, eles vão entrar sempre no A1. A vai ser a classe, tá? 1 vai ser o padrão, ok? Então, o provimento inicial para o servidor desenvolver a sua carreira no judiciário será no A1, tá? E, claro, sempre após o que? Aprovação em concurso público. Essa aprovação do concurso público, inclusive, é uma obrigação constitucional previsto no artigo 37, inciso 2º, que nós vamos ler esse dispositivo já já. Parágrafo único. Os órgãos do Poder Judiciário da União poderão incluir, como etapa do concurso público, programa de formação de caráter eliminatório, classificatório ou eliminatório e classificatório. Ou seja, então, no processo seletivo, no concurso público, ele pode colocar uma fase de quê? De curso de formação. Curso de formação muito comum aí para concursos da magistratura, para concursos da área de gestão, para delegados, enfim, diversos concursos aí nós temos aí um programa de formação, né? Polícia, principalmente. Então, tem essa possibilidade. O examinador pode querer saber isso de vocês. No concurso, pode ter um curso de formação? Pode, de acordo com o artigo 7º, parágrafo único, ok? Professor, você falou de concurso, falei. Então, aqui eu sempre procuro, papo reto com vocês, fazer o seguinte, fazer sempre um reforço pedagógico para um aluno. Então, eu sempre trago algum dispositivo da Lei 8.112, da Constituição. O artigo 37, inciso 2, esse artiguinho aqui, esse inciso que trouxe a obrigatoriedade da realização do concurso público. Graças a Deus, olha, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Ou seja, e aqui foi alterada a redação para a emenda constitucional número 19. Bacana? Vamos lá. De volta ao nosso estatuto. Artigo 8º, né? O que é o artigo 8º? O artigo 8º vai definir os requisitos de escolaridade dos cargos. Quais são os cargos? São 3. Analista, técnico e auxiliar. Para o cargo de analista, o curso de ensino superior, inclusive licenciatura plena, correlacionada com a especialidade, se for o caso. Então, atenção, regra geral, isso pode ser cobrado em concurso. Sempre, 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 analista sempre vai ter que ser nível superior. Técnico, curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, correlacionado com a especialidade, se for o caso. E para o cargo de auxiliar, ensino fundamental. Então está fácil. Auxiliar, ensino fundamental, técnico nível médio e analista nível superior. Parágrafo único.
Além dos requisitos previstos neste artigo, poderão ser exigidos a formação especializada, experiência e registro profissional a serem definidos em regulamento e especificados no edital do concurso. Ok, além desses requisitos de escolaridade, que está dizendo, ele pode exigir outros requisitos. E esses outros requisitos, detalhe, tem que estar onde? No RI. O que é o RI? O RI é o regimento interno. Bacana? Então, essas aqui são as regras de ingresso, tá? Então, aqui nós falamos dos requisitos e falamos também do provimento inicial, que é na classe A1. Né? Desenvolvimento da carreira. E agora, professor? No bloco anterior, nós falamos do ingresso. Então, todo mundo vai entrar onde? Ele vai entrar na primeira classe, que é a classe A, e qual padrão? 1. Então, no A1. E aí, professor? A partir daí, você vai ter toda uma carreira para ser gerenciada, toda uma carreira a ser cumprida. Então, você vai se movimentar nessa carreira. Eu sempre digo que é bola de neve, sempre cresce para cima, né? Lembrando que cada movimentação dessa, eu garanto para você o seguinte, que você tem um aumento salarial, né? Um aumento salarial. Então, todo mundo quer desenvolver. Então, o desenvolvimento da carreira é a movimentação dentro da carreira, ok? O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo, detalhe, esse desenvolvimento é exclusivo para os servidores de cargo efetivo. Das carreiras dos cargos de pessoal do Poder Judiciário, dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. Ou seja, tem que saber? Tem. Vamos comigo. O desenvolvimento vai se dar através de dois instrumentos, progressão funcional e promoção. Progressão está relacionado ao padrão e promoção às classes. Tem que saber? Tem. Parágrafo 1º, vai falar do quê? Da progressão funcional. O que é progressão funcional? Progressão funcional. Progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe. Então, é o seguinte, cara, a classe tem 5, 6 padrões. Tem um A, aí tem a classe. Vamos fazer um mapinha aqui para vocês. Ó. Então, nós temos aqui o A e nós temos o B, ok? Aí nós temos o C, tá? Exemplo isso aqui, viu, gente? Exemplo. Então, aqui você tem o A, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. O que é a progressão, cara? Ó, você está aqui. Ó, tá? Isso tudo aqui é progressão. Ó, do 1 para o 2, progrediu dentro da mesma classe. Do 2 para o 3, ó, 3 para o 4. Professor, daqui para cá é progressão? Não, é o quê? Promoção. Então, progressão é só neste ambiente de cada classe. Isso cai? Não, isso não cai. Progresso, né? Progressão. Vamos pagar aqui, já é progressão. Bacana? Isso não cai, isso despenca. Então, a progressão é entre os padrões da mesma classe. Ok? Vamos lá. A progressão funcional é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte, ou seja, de 1 por 2, dentro da mesma classe, A, B, B. Observado o interstício de 1 ano, ou seja, o que acontece agora? Parou aqui. Aqui nós conceituamos o quê? O que é progressão? Daquela parte até o final desse parágrafo vai definir quais os requisitos para a progressão. Você não progride você não progride da forma que você deseja, de acordo com a lei. Olha só, observado o interstício de 1 ano. Então, você tem que ficar 1 ano naquele padrão para você ir para o próximo padrão. Sob os critérios fixados em regulamento, ou seja, ó, critérios fixados no regulamento, então o regimento interno vai trazer essas regras, e de acordo com o resultado da avaliação formal de desempenho. Então, nós temos aí três itens para progressão. Ó, critérios para progressão. Tá? Para progressão. 1 ano. 2, critérios contidos, né, do RI, regimento interno. E o terceiro critério para progressão, você tem que ser AD, avaliado, submeter a avaliação de desempenho. São 3 coisas que dizem ali.
um ano, dentro daquele padrão. Critério do RI, que tem lá, critérios para avaliação e avaliação de desempenho, ok? Então, está aqui para vocês as regras de progressão. Fechou? Fechou. Vamos lá. Ok? Vamos lá. Exercício aí para praticar, né? TRE São Paulo FCC 2012, cargo de técnico. Ó, Marcelo, técnico, judiciário, área de apoio especializado. O cara definiu, hein? Do Tribunal Regional Eleitoral, foi movimentado de um padrão para o seguinte. Opa! De um padrão para o seguinte. Dentro de uma mesma classe, observado o interstício de um ano, conforme critérios regulamentares aplicados, ou seja, está no regimento interno, e de acordo com uma avaliação formal de desempenho, AD. A situação posta caracteriza o quê? Gente, esse cara aqui é o quê? Esse cara aqui é a progressão funcional, é a letra E. O que é a promoção? A promoção é entre classes, né? Professor, aproveitamento. Aproveitamento, o que acontece? Quando extingue aquele órgão, a pessoa está solta, vai ser reaproveitar, vai ser aproveitado, né? O que é? Vai ter o aproveitamento. O que é a redistribuição? Ele vai ser redistribuído. Então, no caso aqui, é a letra E. Questão muito fácil aí para o aluno que estudou comigo, né? Com certeza, né? Vamos lá. Vamos falar agora da promoção, gente. O que é promoção? Promoção não é oposto, é outro instituto, né? A progressão é entre classes e a promoção a progressão é dentro da classe e a promoção é entre as classes. É a movimentação do servidor